E aí, pessoal, vamos lá, vamos começar essa aula do terceiro ano, né? Terceiro ano, que a gente fala sobre terceiro ano a gente vai estudar a parte de genética, né? Então, principalmente genética, ecologia, né? A parte de meio ambiente e diversidade. Mas aí, para começar essa primeira aula, né? Para a gente estudar essas características que é mais complexo, então nada melhor do que a gente estudar para começar discutindo os conceitos, características básicas dos seres vivos, principalmente dos organismos, como os organismos vivos eles se relacionam entre eles, tá certo? Então, ó, coloquei aqui, ó, todos, né, todos seres vivos da Terra possuem duas propriedades típicas. Quais são essas propriedades? Autopreservação e autorreprodução, ok? Pessoal, o que é, que já o próprio nome já está dizendo, o que é autopreservação? É muito simples, é a capacidade que o ser vivo ele se interage na natureza para se manter vivo, tá certo? Individualmente, cada um ser vivo ele vai manter estratégia. Vamos lá, estamos no meio ambiente que cada ser vivo ele vai criar estratégia para se manter vivo, né? Por exemplo, se for um predador, ele vai ter que predar, né, para se alimentar, para se manter vivo. Se for uma presa, né, ela vai ter que estar sempre se defendendo do seu predador. Então isso é uma alta preservação, né? Uma forma de alta preservação, né? Então, ó, aqui, ó, é chamado de alta preservação a capacidade dos organismos possuir de manter sua individualidade por meio de uma série de características próprias, né? Mantendo, como eu estou dizendo, cada ser vivo ele está ali, ele está mantendo a sua característica própria, como sobreviver naquele ambiente. Então ele está se autopreservando, mantendo o ambiente em constante o que? Modificação, tá? À medida que o ser vivo ele está se caracterizando, à medida que ele está se modificando, arrumando outras saídas para poder se sobreviver, continuar na natureza, esse ambiente ele acaba se modificando, né? Então essa é uma característica básica do ser vivo. Outra é o que? Alta reprodução, tá certo? Então, ó, uma habilidade de o que? Principalmente o nome já está dizendo de produzir. Descendente da mesma espécie, então, olha só. Todo ser vivo ele tem que ter a capacidade de se reproduzir. Se reproduzir está dizendo aí, não é ele reproduzir entre si mesmo, não é uma alta fecundação. É ele se reproduzir dentro de uma mesma espécie para manter a espécie viva. Ora, qualquer ser vivo, para ele se manter num ambiente, ele tem que ele tem que reproduzir. Todo ser vivo, para se manter no ambiente, ele tem que reproduzir. Imagina o seguinte, que eu tenho uma espécie. Eu tenho um ambiente que eu tenho uma espécie de coelho. E essa espécie de coelho para de se reproduzir. Obviamente, ele vai o que? Levar à extinção. Tá certo? Então, qualquer espécie parou de reproduzir, leva à extinção. Então, é muito importante para as espécies a autorreprodução. Tá certo? Além disso, tá certo? Tem outra coisa aqui. Essas duas propriedades desempenham nível celular, como a gente já está acostumado a falar de sempre nas aulas, que todo ser vivo ele é obrigado a conter célula, tá certo? Da existência de duas nessa. Então, ó, todo ser vivo ele tem que ter célula. Se não tiver célula, não é ser vivo. Então, a base estrutural da vida, tá certo? Dentro de uma perspectiva de ser vivo, é a célula. Então, se eu tenho célula, eu também tenho proteína, tá certo? E o que a gente vai estudar, né? Essa parte aqui, ó. Ó, estamos estudando
o DNA mais RNA. Isso é o que, professor? O material genético. O ácido nucleico. Então, os ácidos ácido nucleico, que são o DNA e o RNA. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Então, beleza? Então, olha só. As proteínas, elas são divididas em duas proteínas. Proteína estrutural e reguladora. Duas proteínas. E tá aí bem direitinho para vocês baixar e estudar esse material. Beleza? O que é uma proteína estrutural? Como o próprio nome já diz, é aquela proteína que vai servir de estrutura. Tá? A estrutura do nosso corpo. Então, ó, eu tenho uma estrutura de um prédio, então eu tenho a formação de um prédio. Eu tenho a estrutura de um corpo, então as proteínas que formam a estrutura, formam o músculo. Tá certo? O lipídio, o que é o lipídio? É gordura. Tá certo? Que forma o tecido muscular esquelético, que forma o tecido ossos. Então essas proteínas estão formando a estrutura do corpo. Tá? Forma o que mais? Os órgãos, tá certo? Os órgãos, os tecidos, tá? Os tecidos, então são as proteínas, nossos órgãos, nossos tecidos, tá certo? A nossa massa muscular, como propriamente a gente diz no dia a dia, é formada por proteínas estruturais. E a proteína reguladora, que todo mundo fica perguntando, professor, a proteína reguladora. A proteína reguladora são o que? Pode ser considerado, são enzima, hormônio. Então são as proteínas que estão regulando o nosso corpo, tá certo? As enzimas, por que são as enzimas? As enzimas são proteína, tá certo? São proteína reguladora, tá certo? Reguladora, ok? Então, ó, são esse tipo de proteína, os hormônios do nosso corpo, então são proteína, tá? Reguladora. Então, coloquei aqui, são as principais espécies na catalase. O que é catalase? Na quebra, tá certo? De reações biológicas. Então, essas enzimas aqui, que são proteínas, são aquelas proteínas que servem para quebrar. Imagina que eu tenho uma molécula de sacarose. A molécula de sacarose é glicose. Então tem uma enzima que eu quebro a molécula de glicose. Imagina aqui, ó, que eu tenho aqui. Espera aí, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Imagina agora que eu tenho aqui, ó, vou desenhar só assim porque o espaço é pequeno. Eu tenho aqui cada um hexágono desse, tá certo? É uma glicose, tá certo? Glicose C6H12O6, cada uma dessa. Se eu pegar as quatro sacarose aqui, as quatro glicose, aqui é uma glicose, ó. Glicose. C6H12O6 é uma glicose. E aqui eu tenho 4 glicoses. Essas 4 glicoses é chamado de sacarose, o nosso açúcar, tá? E eu posso fazer o que? Pegar uma enzima aqui, ó, e quebrar isso aqui, ó. Tá certo? Então essa enzima aqui é uma enzima reguladora. Pode ser uma enzima aqui, ó. E uma enzima é uma proteína. Então essa enzima que eu quebro aqui pode ser uma enzima reguladora. Beleza? Muito simples. Então, ó, é a medida que a gente vai estudando nessa parte. Tem que a gente dar uma lida, né? E agora vamos ver isso aqui, ó. Os dogmas da central da biologia molecular. Então, o que se refere isso daqui? O DNA, ó, a gente estudar praticamente isso. É o DNA, RNA e proteína, tá certo? A gente tem que estudar isso aí, tá? Olha só, vem cá, pra gente entender, né? Deixa eu pegar aqui até outra. Deixa eu pegar aqui outra. Espera aí um minuto. Vou pegar aqui. Eu não corto nada. Só. Olha só, pega uma tela em branco aí, tá? Rapidinho. Não gosto de cortar nada, porque cortar vai dar muito trabalho. Então, essas eventuais que a gente vai passando assim, a gente vai... vocês vão
passando aí, beleza? Que eu não vou cortar nada não, que se cortar dá muito trabalho. Então eu não corto nada. Olha só, vamos lá. Deixa eu pegar aqui e explicar uma coisa bem simples para vocês aqui. Todo ser vivo, deixa eu ver, pegar uma menor aqui. Todos seres vivos, ó, todo ser vivo é formado por célula. Isso a gente tá vendo, né? E a célula, ela tem o que? DNA e mais RNA. Professor, para que serve o DNA? Para característica do indivíduo, beleza? Então, ó, se eu tenho, imagina o seguinte, imagina que se você tem que você cria coelhos, né? Então, você cria coelho só branco, de repente aparece um coelho marrom. Então essa cor, essa variabilidade de cor, então isso foi graças a quem? Ao DNA, tá certo? O DNA dessas cores e também as nossas próprias características, né? Assim, por exemplo, se eu tenho, por que tem pessoas que são a pele morena, a pele branca, olhos verdes, olhos castanhos, isso é o DNA, beleza? Agora, olha, veja bem, imagina se eu tenho DNA, as células estão replicando, tá? Então eu posso ter o que? DNA, aqui ó, que eu posso dar uma outra origem a outra molécula de DNA. Quando a célula vai se dividir, eu tenho uma molécula de DNA aqui que vai dar origem a outra molécula de DNA, tá? Eu posso ter uma molécula de DNA que vai dar uma origem a uma molécula de RNA. E eu posso ter uma molécula de RNA que pode ser que vai dar origem a uma proteína. Tá aí, certo? Agora veja bem, né? O que eu quero dizer para vocês. Na biologia tudo tem nome. Então se eu tenho uma molécula aqui, ó, de DNA que vai estar dando origem a outra molécula de DNA, isso tem um nome, é chamado de replicação. Professor, o que é replicação? Molécula de DNA produzindo DNA. Eu tenho agora uma molécula de DNA que vai produzindo um RNA. Como é o nome disso? Transcrição. Tá certo? Isso é conhecido como transcrição. O que é transcrição? A molécula de DNA origina uma molécula de RNA. Então isso é conhecido como transcrição. Outra característica que eu posso ter é o seguinte: dentro de uma célula eu posso ter uma molécula de quem? De DNA dando origem a uma proteína. Isso é chamado de tradução. Tá certo? Isso tudo aqui, ó, ocorre aonde? Dentro da célula. Beleza, pessoal. Ok, então isso aí, ó. Isso aí é a parte básica que a gente pode aprender para cair em qualquer concurso, em qualquer Enem. Então a gente tem que entender bem essa parte aí, ok? Vamos voltar aqui rapidinho, né? Voltando aqui rapidinho. Então, ó, estão entendendo? Então deixei um esquemazinho aqui, ó, para vocês, ó, a replicação, os conceitos de transcrição, tá certo? Ok? E os conceitos aqui de tradução. Vamos lá. Olha, veja, vamos lá. Rapidinho. Aqui, ó. Colinearidade do DNA. Olha só. O DNA, tá certo? E a proteína são moléculas formadas por sequência linear de monômeros. A gente estudou na química os monômeros. Ou seja, são polímero, tá certo? No DNA e na proteína, os monômeros são, respectivamente, nucleotídeo, tá certo? E aminoácido. Professor, o que é aminoácido, tá certo? Aminoácidos são o que? Sequência de aminos, aqui amina, tá certo? Mais uma base amina,
mais uma base de hidrogênio ácido, que forma, se eu juntar isso aqui, vai formar a proteína, tá certo? Então, ó, eu tenho que o DNA é considerado uma proteína, tá certo? O DNA é colinear, o DNA é colinear com proteína. Ele consiste, ou seja, ele consiste em que? Em uma sequência de quê? De nucleotídeo, tá? De nucleotídeo. A gente vai estudar quem são os nucleotídeos: timina, citosina, guanina no RNA, tá certo? Adenina. Então esses são os uracina, tá certo? Uracina. Então esses são as bases nitrogenadas. Olha só, tá? Vamos lá. Corresponde aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, muito importante aqui, ó, corresponde entre as unidades de DNA e do RNA os aminoácidos das proteínas, tá certo? Já falei, aminoácidos são a base nitrogenada mais ácido, mais hidrogênio e oxigênio. Então, olha só aqui, ó. A gente sabe o que o DNA é o que tem um formato elipse, né? Ativo, ou seja, a molécula se enrola uma na outra, beleza? Veja aqui as moléculas aqui, uma aqui, ó, a molécula aqui, ó, ela sim do DNA, ela começa a enrolar uma na outra. Isso graças a uma proteína chamada histona. Tá ok? Olha o que a gente fez aqui. Vamos ver. Deixa eu até aumentar aqui um pouco. Ó, vou até aumentar um pouco aqui. Olha só o que a gente fez aqui. Aqui eu tenho aqui uma fita de DNA. Tá certo? Que eu tenho. E aqui eu tenho outra fita de DNA. Essa fita aqui é chamada de códon e essa aqui é de anticódon. E isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, são as bases nitrogenadas. É sempre nessa sequência: adenina, uracina, citosina, guanina, citosina, guanina, adenina, citosina. Sempre é nessa sequência. Então, ó, adenina vai ligar com quem? Sempre com uracina. Ok? Então sempre nessa sequência. Citosina aqui, ó, citosina com quem? Com guanina. Sempre nessa sequência. Uracina com adenina. Então isso aí são o que? São como é construído a base, o DNA, tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Ok? Muito simples, né? Então, ó, o gene. Gene é uma sequência. O que é um gene? Professor, a gente sabe o que é um gene. Olha só, imagina que eu tenho uma sequência de DNA aqui. Eu tenho o códon, DNA aqui, ó, e o anticódon aqui. Outra fita DNA. E aqui eu tenho as bases nitrogenadas aqui, ó. Então aqui eu vou ter a adenina, a de adenina vai ligar com uracina, tá? Igual a gente fez aqui em cima, ó, tá ok? Então tem aqui, ó, guanina, né, com citosina, adenina, né, com uracina e assim sucessivamente. Esses três aqui, ó, em cada três trinca, né, em cada três bases nitrogenada, eu chamo isso aqui de gene. Então isso é um gene. Esse outro aqui, ó, essa outro aqui é outro gene. Então cada três
trinca um gene. Então o gene, por isso coloquei aqui, ó, é uma sequência de DNA que codifica a sequência do, né, do aminoácido de uma proteína. Porque em cada 3 trincas dessa aqui, ó, eu vou formar uma determinada proteína. Tá certo? Muito simples, né? Olha só que a gente fez aqui, ó, aquele modelo. Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Tá vendo? Percebe o seguinte, aqui eu tenho o DNA, né? Percebe que a gente falou, eu tenho aqui, ó, o DNA. Se ele for formar uma outra molécula de DNA, eu chamo isso de replicação. Eu chamo isso de replicação. Mas eu tenho o DNA aqui, ó, formando uma molécula de RNA. Eu chamo isso de transcrição. E aqui eu tenho uma molécula de RNA formando a proteína. Eu chamo isso de tradução. Beleza? Como acontece cada um? Olha só aqui, ó. Eu tenho uma molécula, uma fita de DNA que ela vai se abrindo aqui, ó. Ela vai se abrir como se fosse um zip aqui, ó. Tá certo? E vai liberando aqui o que? Nessa parte aqui, ó, o código. Aí o anticódigo vem completando. Sempre assim, ó. Adenina, citosina, guanina, citosina. Sempre nessa sequência de base nitrogenada. Então isso aqui é chamado de replicação, porque aqui eu estou formando DNA. Ok? Beleza? Agora eu posso ter o seguinte, ó. O que é que pode acontecer? Aqui vai acontecer o seguinte, o rDNA, eu vou abrir aqui, ó, a fita de DNA, e aqui possa ocorrer a síntese, né? A síntese de RNA. É o que está acontecendo aqui, ó, de DNA para produzir RNA. Então eu estou formando um RNA aqui, uma síntese. Estou fazendo uma queda, estou formando aqui. Síntese é formação, uma molécula de RNA. Nesse caso aqui, o que é isso? É uma transcrição. Porque tu sai de uma molécula de DNA e para uma molécula de RNA. Isso aqui é uma transcrição. Pronto. Dentro da organela, o que é que eu tenho aqui, ó? O ribossomo. Aqui, ó, o ribossomo, uma organela. Esse RNA ele vai se unir com o ribossomo, que o RNA quando ele se une com o ribossomo, eu chamo de RNA mensageiro. Ele vai levando uma mensagem. E agora o que é que ele faz? Ele começa a ler a fita de DNA e produzir proteína. Tá? Mais na frente, quando a gente estiver dando aula só disso aí, eu vou explicar mais detalhadamente, ok? Então, ó, a gente sabe o seguinte: código genético. O que é o código genético? A forma os genes, né? Então, a relação de código genético consiste em 4 símbolos representados em tipo de nucleotídeo. Já expliquei o que é nucleotídeo, que é representado por essas letras, ó. A adenina, C citosina, certo? G guanina e T timina. Então essas são as bases nitrogenadas, tá certo? Beleza? Olha só, existe uma em relação matemática, né? Inúmeras formação de proteína, tá certo? Existe inúmeras formação de proteína, ok? Ó, vamos findar, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu tá bom. Então, ó, vamos lá. Os nucleotídeos é formado por 3 nucleotídeos, né, que formam o código, tá certo? Então, olha só, a variação de código é chamada de gene. Lembra que a gente falou que cada três trincas eu formo, digamos, adenina, citosina, guanina. Então isso aqui forma um gene, tá certo? Ok? Então, ó, deixa eu ver que a gente vê essa tabela aqui. Vou aqui, ó, representação do código genético. Eu vou tentar ampliar aqui para ver que a gente vê assim, enxerga
melhor essa tabela. Eu acho que ela colocou, ficou muito... Eu coloquei aqui, ficou muito embaçado. Olha só, mas vou ler para você, tá? Aqui, deixa eu tentar ler aqui uma, deixa eu ver. Ó, imagina que aqui tem guanina, uracina, uracina. Aqui tem guanina, uracina, uracima. Aqui tem guanina, uracina, adenina. Aqui tem guanina, guanina e uracina e guanina. Quando tiver qualquer uma dessas trincas aqui, ó, é representada, ela vai produzir essa proteína valina. É uma proteína. E assim, imagina o seguinte aqui. Se eu tenho, então cada sequência, né? Eu vou ter uma determinada proteína. Imagina aqui é C, ó, CUU. Citosina, uracina, uracina. Aqui tem CUC. Aqui tem CUA. Aqui tem citosina, guanina e uracina. Qualquer dessa sequência ela vai produzir. Vou escrever isso aqui para você. Leucina. Vai produzir uma proteína chamada leucina. Então sempre que cada sequência de DNA vai produzir uma determinada proteína. Beleza? E aqui, ó, eu tenho o código de início, né, e término da proteína. A síntese, o que é síntese, professor? Síntese é a quebra. Formação, vamos colocar a síntese, é uma formação, fica melhor? É uma formação. Formação de quê? Pode ser de proteína, né? Proteína, ok? A síntese de uma proteína inicia quando o ribossomo se organiza junto com o RNA mensageiro, eu falei, ó, tá certo? Sobre o código, iniciando na adenina, uracina e guanina, é uma sequência, tá certo? Esse código codifica o aminoácido, qual aminoácido? A metionina. O que é metionina? É uma proteína. Tá certo? De forma que forma todas as proteínas e começa, tá ok? Vamos lá, vamos entender isso daqui. Olha só. Mas aqui eu tenho uma fita de DNA, tá? Aqui eu tenho uma fita de DNA. E o que é que acontece aqui? Aqui eu tenho o ribossomo, né? Bem interessante. Aqui eu tenho o ribossomo, aqui tenho o ribossomo. Esse ribossomo, ele traz aqui uma fita de RNA mensageiro. Quando essa fita aqui ela vai passando em cima né? Ela vai passando no RNA, vai produzindo o que? Proteína. Elas produzem as proteínas. Beleza? Então é assim que ocorre. Olha só. A propriedade, o código genético apresenta duas características: degeneração, a quebra, e universalidade, ou seja, o DNA eles são o que? Adenina, né? Porque eu digo que sempre é adenina, citosina, guanina, uracina. A uracina é só no RNA, tá certo? E timina. Então são universal, tá certo? Adenina formado por A, citosina com C, timina com T, uracina com U, tá certo? Então são essas são as, e guanina com G. Então essas são sabendo que uracina a gente só tem só no RNA. Então essas são o código genético, né? O código genético, é isso? Então, ó, só acho que basicamente é isso, né? Então vamos, foi boa aula, até mais, a primeira aula do terceiro ano, né?